Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, trabalho na Rico Investimentos como analista e é um prazer tê-los por aqui. Semanalmente, a gente faz esse programa para ir passando para vocês os principais acontecimentos da semana, os impactos que estão gerando no mercado financeiro e, eventualmente, trazer alguma possibilidade para ser trabalhada na semana que se inicia. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, te peço para que se inscreva no canal, clica também no sininho para ativar as notificações e já vai deixando o seu joinha para que a gente consiga crescer ainda mais e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Bom, vamos lá, vamos começar. Mais uma semana difícil, tá? A gente até tentou esboçar uma pequena reação no início de semana, na carona aí com a recuperação que tivemos na sexta-feira após retorno de carnaval. Então a gente esboçou, ensaiamos o início de recuperação, mas não durou. Principalmente nos dois últimos dias da semana, quedas muito fortes e a gente já tem acumulado em 2 semanas 14% de queda. Então a situação segue muito difícil. O coronavírus aí está se espalhando pelo mundo, o noticiário em si também não está ajudando e a gente tem que continuar uma postura bastante defensiva, freio de mão puxado nas operações de curto prazo, day trade sem problema nenhum, tá? As operações seguem se desenvolvendo bem, porque o day trade também não fica refém do dia seguinte. Então é indiferente aí se hoje está subindo, amanhã está caindo, não tem problema nenhum. E o momento também ele está favorável para compras com foco no longo prazo, mas compras graduais. A gente não tem a menor ideia aonde que está o fundo do poço. Pode estar próximo, pode demorar, então não dá para saber por quanto tempo o mercado ele vai continuar nessa toada negativa. Então qual que seria a ideia para o longo prazo? À medida que vai caindo, você vai comprando mais, tá? De modo que quando chegar esse fundão de fato, uma hora a coisa vai acontecer, você não vai estar com seu preço médio tão distante desse fundo que formou. Não adianta nada você pegar tudo de uma vez agora, compra aí as ações e o preço continua caindo e você fica sem fazer nada. Aí não é interessante, tá? Então, se você puder deixar uma graninha separada para ir fazendo esses aportes graduais, perfeito. Só tem que saber escolher bem as empresas. Agora, curto prazo, aquele tradicional swing trade, está um pouco difícil, né? Porque para cima, no sentido de compra, não temos a menor consistência. Então, arriscar em alguma compra, mesmo que seja com expectativa de poucos dias, o mercado pode virar forte no meio do caminho, então não tem consistência para cima para você arriscar algum swing trade no sentido de compra. Para baixo, é importante que se tenha um time, né? Então não adianta eu querer entrar no swing trade vendido depois que tudo já foi lá para baixo. Então o time é muito importante. Nessa semana que passou, a gente acabou encontrando o time para uma indicação de swing trade, que deu super certo. Então esse esboço, esse início de reação ajudou a gente encontrar, claro que com filtro muito seletivo, encontrar pelo menos uma oportunidade para fazer um swing trade vendido. Nesse momento não tem mais nenhuma porque o mercado afundou principalmente nesses últimos 2 dias. Então é necessário que haja um novo repique para que a gente possa tentar encontrar alguma coisa nova para passar para vocês. Vamos dar uma olhadinha na situação gráfica. Eu quero atualizar vocês também com as notícias mais recentes que a gente tem sobre isso, tá? E aí a gente ir alinhando aí qual que é a melhor postura, o que a gente deve fazer, o que não fazer e assim por diante. Bom, aqui a gente tem inicialmente um retrato do nosso carro-chefe, tá? Então aqui está o início de semana até tentando, esboçando uma reação, mas não durou muito tempo. E depois, quinta e sexta, essa queda fortíssima. Pegando aqui pelo gráfico semanal, 2 semanas bastante azedas. Graficamente falando, a tendência de alta nos prazos maiores continua, mas essa tendência ela já começa a perder um pouco de força. Essa correção aqui foi muito intensa, mas os principais fundos seriam esse e esse,
ainda estão relativamente preservados. Mas a linha de tendência de alta passando por esses fundos, ela já começa a ser colocada em xeque. Então, no mínimo, temos uma tendência de alta um pouco menos forte. Tá? E isso se parar por aqui. Tá? A gente não tem a menor noção o que vai acontecer nessas próximas semanas ou eventualmente até nos próximos meses. Mas nos tempos maiores, isso ainda é uma correção da tendência de alta. Aqui a gente tem o tempo gráfico mensal. Então não dá para olhar esse recuo aqui nesses últimos 2 meses, principalmente, fevereiro e março até agora, como algo que nós tivemos no passado, no ano de 2008, quando estourou a crise do subprime, tá? Então, muito longe da gente dizer que com esses 2 meses até agora de recuo, que isso vai se transformar nisso. A gente já teve no passado recente, sem coronavírus, até meses complicados, como por exemplo aqui no mês de maio e junho de 2018, aqui acho que foi greve dos caminhoneiros. Também um períodozinho ruim, mas depois recuperou, foi embora. Então, por enquanto, muito longe de que isso possa vir a acontecer. Mas não dá para a gente também afirmar que não vá acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para todas as situações. Cenário de curto antes de falar um pouquinho sobre o noticiário. Vamos dar uma olhadinha na Hapvida, que foi o único swing trade que eu encontrei. Foi passado no dia 4, tá, dessa semana que terminou, e 2 dias depois a gente chegou no alvo. Então, essa mudança de humor do mercado começou a dar uma aliviada, ajudou também a Hapvida fazer o seu repique. E essa daqui estava redondinha na tendência de baixa. Então, ela fez um repique perfeito, chegando aqui na linha de tendência de baixa, passando por esses principais topos, e também na média móvel de 21 períodos. A gente entrou nesse dia mesmo, tá? Então, nesse dia mesmo aqui eu já fiz um estudozinho rápido, passei para o pessoal, né? Antes mesmo de começar o pregão, e a gente entrou na perda desse suporte de 55,08. Mais precisamente, a nossa entrada foi em R$55 e o objetivo de recompra foi atingido 2 dias depois, nesse outro suporte, 50,74, eu arredondei o alvo para 50,75. Foi perfeito. Tá? Nesse dia específico que a gente colocou, o Ibov ainda estava esboçando aí aquela reação, depois foi enfraquecendo e aí vocês viram. Foi aquele desastre quinta e sexta passado. Então o time acabou acontecendo e conseguimos encaixar essa operação. Sem repique, não tem como encontrar mais nenhuma. E nesse momento a gente volta a estar numa situação de o movimento já esticado. Então não teria stop viável para você entrar nesse momento. Então a gente vai ter que aguardar uma nova possibilidade. Mas de novo, isso no swing trade. Day trade não tem nenhuma restrição, dá para continuar tentando e para o longo prazo, compras graduais de boas empresas também está perfeito. Falando um pouquinho sobre o noticiário, nesse domingo a gente tem 2 notícias ruins, tá? Uma que não está ligada diretamente com o coronavírus, mas com certeza vai impactar os mercados. Então, a Arábia Saudita anunciando aqui, como vocês devem saber, existe um acordo, tá, com limitação da quantidade de barris de petróleo produzido para que a gente mantenha o preço do barril de petróleo mais ou menos estável. E a Arábia Saudita, nesse momento, ela já anunciou que ela vai começar a aumentar a produção, tá, podendo inclusive aqui atingir recordes de produção e está dando descontos gigantescos no preço do barril de petróleo. Então, realmente, aqui é uma situação que vai pegar de forma bem negativa os mercados, tá? Então, é uma situação que preocupa. Isso do lado aqui do petróleo. Depois, do lado do Covid-19, a Itália, que já tinha suspendido as aulas
nas escolas e universidades, também está colocando em quarentena um quarto do país e praticamente fazendo uma coisa bem parecida com o que foi feito na cidade de Wuhan, na China. Então, Itália põe um quarto do país em quarentena e ordena fechamento de cinemas, teatros, museus, tudo que envolve aglomerações. Então, realmente aqui vai ser feito um isolamento dessa área, com restrição de locomoção. Então, realmente uma situação bastante preocupante, que com certeza vai trazer preocupações para os mercados nesse início de semana. Como vocês podem ver, o cenário também ainda está bastante difícil, bastante conturbado. Então, é esperado que essa pressão vendedora continue por mais um tempo, tá? Fiquem ligados aí, qualquer novidade eu passo para vocês. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo final de semana, ou qualquer coisa mais significativa, a gente pode voltar e atualizar vocês. Até mais, pessoal. Valeu!